Olá, meu nome é Viviane e eu fiz esse vídeo aqui para poder me apresentar e responder a pergunta: quem sou eu? Eu sou gestalt terapeuta, moro em São Paulo, atendo principalmente em São Paulo também. E minha formação é em Gestalt. Eu me formei em Gestalt pelo Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo e também fiz uma especialização em psicologia junguiana. Então eu me especializei no estudo científico da linguagem, que abrange a sua estrutura, o seu uso e a sua evolução. E as matérias que eu estudei na faculdade seria fonética, fonologia, pragmática e semântica. Digo isso porque, de algum modo, a minha formação inicial, embora não seja psicologia, contribuiu para a minha formação como terapeuta. A Gestalt terapia acredita que o terapeuta é o instrumento da terapia. Então ela prescinde um pouco de técnicas, aliás, prescinde bastante de técnicas, porque ela se baseia em 3 princípios que eu vou falar no próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre a técnica da Gestalt. Mas aqui vou explicando que para falar quem sou eu profissionalmente, eu preciso contar minha trajetória profissional e também dizer como que eu vejo essa aproximação entre linguística e Gestalt, que a Gestalt ela se relaciona com a vida de alguma forma. Então eu entendo que quando eu digo para vocês aqui que a minha formação é em linguística, onde eu estudei a estrutura da linguagem, a estrutura da comunicação, quando a gente vai falar de matérias como pragmática, semântica, semiótica, algo que tem muito a ver com terapia, com esse processo da pessoa querer de algum modo sair de si para poder se enxergar. O próprio Lacan faz uma aproximação entre linguística e psicanálise. E aqui, de uma maneira muito humilde, eu faço uma aproximação entre linguística e Gestalt. Mesmo porque a Gestalt se relaciona com a vida, com o que é. Mas, de algum modo, quando a Gestalt está falando de figura e fundo, ela está falando de algo que se aproxima do que se é estudado em semiótica. E também quando o paciente comunica ou expressa algo que ele diz, como ele diz, e também, principalmente, o que ele não diz, comunica e expressa algo. E a Gestalt acredita que é necessário a expressão, é um caminho de diferenciação, para que então haja o que surge, o que apareça, possa voltar ao fundo, onde tudo está num lugar mais em paz. Voltando agora ao percurso de quem sou eu, fiz letras para ser professora, acabei trabalhando em editoras, trabalhei por mais de 25 anos em editora com livros, que é uma das minhas paixões. Eu me declaro hoje como escritora porque de fato escrevi um livro, mas o que eu sou mesmo, e algo que eu posso declarar sobre mim mesma desde sempre, é uma boa leitora. Eu gosto de ler livros e como terapeuta eu gosto de ler pessoas, eu gosto de ler a vida. Ela me interessa, é uma matéria que me interessa. Sou apaixonada por livros, também sou apaixonada por humanidade, apaixonada por artes, apaixonada por música. Há uns 12 anos atrás, por volta de 2012, eu tive uma crise pessoal, existencial, emocional, psicoespiritual. Sabe aquele momento em que a vida parece juntar tudo num combo para que tudo dê errado e aí então alguma coisa acontece, você decide que precisa de fato da ajuda de alguém, porque tem algo ali acontecendo que você sozinha não está dando conta. Foi quando, por sorte, um amigo meu, o Diego, me indicou terapia. Falou: Vivi, não está na hora de você fazer terapia? Eu já estava tendo crise de pânico nessa época. E aí ele me indicou uma gestalt terapeuta. Porque a vida às vezes também é sorte. E esse tudo que era minha vida, tá? Estamos falando de crise financeira, crise emocional, crise com ex-namorado, crise com família, crise com meu filho, crise com meu trabalho, crise com os meus amigos, crise com saúde. Então estava nesse momento gostoso da vida,
E eu comecei a me questionar a questão que eu levava para mim, mas não necessariamente eu levava para terapia. Era, será que eu tenho alguma coisa a ver com tudo isso que está acontecendo na minha vida? E essa questão me apavorava, porque de alguma forma que quando eu falo um pouco do meu processo, para poder explicar quem eu sou, eu trago aqui que essa pergunta, no fundo, hoje eu entendo, se tratava da resposta a essa grande questão, né? Se eu sou responsável pelo que acontece comigo. Em outras palavras, a minha vida. A minha própria vida, a minha própria existência, as minhas escolhas. E é óbvio que eu tinha uma resposta, expectativas, né? Resposta meio que pré-pronta na minha cabeça quando eu fui para terapia, que era, possivelmente eu não estou vendo, a terapeuta vai ver, vai me falar, eu vou entender e partiu. Não é bem assim que funciona, mas tudo bem. E dali a gente foi seguindo com as sessões, até que dado momento ela falou, Vivi, vai ter um workshop que eu acho que você vai adorar. E quando ela disse isso, eu pensei, era só o que faltava. Não me basta estar aqui uma vez por semana falando com essa mulher sobre a minha vida e vendo nada melhorar, muito pelo contrário. Agora eu vou ter que fazer isso em grupo, num fim de semana. Mas isso foi o que eu pensei. Por dentro, por fora, como eu passei uma vida inteira querendo performar uma boa menina, eu disse, claro, eu vou. E no fundo foi bom ter ido, porque foi quando eu conheci o Eneagrama. Para explicar um pouco, para quem não conhece, muita gente conhece, o Eneagrama, eu prefiro deixar marcado aqui no vídeo, para quem se interessar, um vídeo das pessoas do instituto onde eu fiz esse workshop, onde elas explicam muito bem do que se trata. Um vídeo de um dos terapeutas desse instituto e um outro vídeo do próprio Cláudio Naranjo, que foi quem trouxe o Eneagrama, quem misturou Eneagrama com psicoterapia. E esse workshop, assim, se eu fui guiada para a terapia por essa pergunta, será que eu tenho alguma coisa a ver com as coisas que estão acontecendo comigo? E hoje eu considero essa uma boa pergunta. Quando eu saí desse workshop, eu saí com mais perguntas e dentre elas o que eu sou? Se o que eu imaginava que eu era, este homem está me dizendo que se trata de um personagem, que se trata de uma criação, que se trata de um personagem ainda por cima não muito original. Porque o Eneagrama vai falar, Eneagrama vem de 9, né? 9 personagens, 9 tipos de personalidades, 9 jeitos de estar no mundo, 9 maneiras de se apaixonar, e nesse workshop você, com sorte, descobre que você se encaixa em uma dessas formas. Mas muito mais gente age como você. E vai trazendo essas ações automáticas, essas reações automáticas. E dali eu saí abismada e muito intrigada. Especialmente com o Cláudio, eu pensava, que esse cara? Como é que ele pode saber mais de mim do que eu mesma? E quando ele conta sobre mim, ele me diz que este eu é falso. E aí isso vai contando um pouco dessa trajetória da minha formação. Eu segui fazendo terapia, trabalhava com editoras, porque eu sou formada em linguística, letras, então eu trabalhava, não trabalhava com, nem pensava em ser terapeuta. Mas eu fui descobrindo novas possibilidades de ser, que acho que é disso que se trata um pouco. Você deixar cair coisas que já não te servem e que parecem que são você, para que outras coisas possam se abrir dentro de você. E dentre essas coisas do que eu estou falando aqui, se abriu a possibilidade de eu trabalhar como terapeuta. Foi quando, de novo,
essa minha terapeuta falou: Vivi, vai ter uma formação em Gestalt terapia. Eu acho que você ia gostar. E lá fui eu. E de fato, eu gostei muito. Aqui eu vou deixar também um vídeo da diretora do instituto onde eu me formei em Gestalt terapia, para quem se interessar e quem quiser saber um pouco mais. Então é isso. Foi assim que eu me formei. É assim que estou aqui oferecendo o meu acompanhamento e também alguns trabalhos que eu pretendo oferecer mais para frente em grupo, porque a Gestalt terapia é algo que eu vou explicar no próximo vídeo do que se trata, mas é uma formação vivencial e em grupo. É uma formação que se faz de uma maneira vivencial, e que é linda, e em grupo. E isso é bem interessante. Próximo vídeo explica um pouquinho mais sobre Gestalt na minha visão. As a child I knew that the stars could only get brighter and we would get closer As a child I knew that the stars could only get brighter